Oi, tudo bom? Eu vou lançar um videozinho aqui que eu acho que a maioria das pessoas que me seguem, elas sofrem com isso, tá? Eu não quero dar gatilho aqui pra ninguém, mas assim, se você se vê em alguma dessas coisas que eu relatar aqui, procure ajuda, porque eu acho que é muito importante, tá? Bom, não sei se vocês sabem. Quem me conhece há muito tempo e me olha hoje, a pessoa olha pra mim e fala: Camis, você engordou. Não, isso aí é visível, né? Porque, tipo, não tem como. Eu era bem magra e hoje eu tenho uma bunda maior, um braço que antes não cabia nada, hoje eu tô com um bracinho, né, maior também. E a sua estrutura inteira muda o seu rosto, enfim. E aí, tirando o lado estético, que do tipo assim, essa é a minha vida e não é a vida do próximo, então assim, quando as pessoas falam, eu preferia você magra e tal, é a hora que eu dou a minha paulada, dizendo que você não tem que preferir nada, que tem que preferir sou eu. Mas quando as pessoas perguntam, Camis, eu vi que você engordou, está acontecendo alguma coisa? Aí eu paro pra conversar com essa pessoa, tá? Pra gente trocar alguma ideia, alguma coisa do gênero. Eu senti que só pra vocês terem uma ideia, com 29 anos, isso em 2013, eu pesava 60 quilos. Meu peso ideal é 62. Então, com 60, eu já estava abaixo da média, ok? E aí, quando pra mim aconteceu isso, quando eu comecei a fazer próximos dos meus 30 anos, eu falei, nossa, falta um ano pros meus 30, vou fazer uma dieta radical, porque eu quero ter um corpo assim, assim, assado. E aí, tipo, em vez de ir atrás, tipo, de uma nutricionista, ver o que eu podia fazer de diferente e tal, eu comecei por conta própria a fazer dieta. Teve uma época que eu deixei de comer carne, fiquei com tontura pra caramba. Aí eu só comia coisas, por exemplo, feijão com carne, ovo com feijão, sabe? Coisas assim, nada de arroz. Cortei o arroz. Aí comia só abóbora com alguma coisa. Cara, era muito pouco que eu comia. Eu sei porque era muito pouco, porque meu estômago roncava de fome. E eu comia e ainda estava com fome, ou seja, era pouco. Então você, quando acostuma o teu corpo, você aprende a ficar sem comer. Beleza. Nesse período, que foi o ano dos meus 30, eu tava pesando 57 quilos. 57, 58, eu oscilava. E mesmo com 57, 58, eu não estava satisfeita, tá? Como diria o Luiz na época, ele sempre falava que eu era a capa da espingarda, me zoando, entendeu? Porque era muito magra, entendeu? Muito magra mesmo. E foi um ano que eu fiquei muito doente. Cara, 2014 e 15 eu bati recorde de gripe, de tosse, minha alergia aumentou assim triplamente em excesso. E quando virou o ano de 2015, em julho eu tive uma dengue, né? Eu fiquei tipo 10 dias internada, minhas plaquetas chegaram a 30. E tipo assim, eu fiquei muito magra, pesava 55, 56 quilos, eu tava amarela. E tu era tipo excessivamente magra, né? E aí, gente, que vem o rolê de toda a história. Depois dessa dengue e tal, foi julho, aí agosto, veio setembro, teve meu chá de cozinha e sobraram, assim, muitos doces na minha casa, muitos doces. Eu falei, cara, você quer saber? Fiz dieta, tem pão, vou comer tudo. Comecei a comer. Comecei a comer doce. Beleza. Aí, outra coisa emocional que teve foi que no ano de 2015, a faculdade que eu dava aula atrasou meu salário 4 meses. Então, eu sou muito planejada. Então, assim, atrasou o salário, então eu tive que tirar da advocacia. Então, ficou uma coisa tumultuada. Não que isso tenha, nossa, meu Deus, a menina ficou pobre. Não é isso, gente. Mas quem é muito psicótico com organização e tudo mais, como eu sou, para as pessoas que são assim, você sofre um abalo, tá? Então não adianta falar que é uma coisa simples, porque não é. Passou disso, 2015, 2016, em abril eu casei, né? Eu vim, na verdade, eu casei em junho, vim pra cá um mês antes pra organizar tudo, arrumar minha mudança e acostumar. E aí, quando você se vê fora de casa dos seus pais, lá eu já com 32, você fala assim, eu mando tudo aqui, eu sou dona. Porque quando você vai comer, por exemplo, na casa dos seus pais, o pai vai falar, de novo você tá comendo? Meu Deus, não sei o que. Meus pais sempre foram assim, sabe? O problema não é nem deles, tipo, tem comida ali que eles não comiam e do tipo, eles têm que falar, casa de pai e mãe funciona desse jeito. Então, quando eu vim pra casa, eu falei, mano, posso comer tudo que eu quiser comer. Porque do tipo assim, agora eu moro só, entendeu? E eu sempre tive um paladar muito infantil.
Eu sempre gostei de bolacha, eu sempre gostei de bolacha, chocolate, sempre gostei de pizza, hambúrguer. Eu sempre gostei, gente. Eu como isso até hoje porque eu gosto. Minha mãe, por exemplo, adora bolacha recheada, ela tem 60 e tantos anos. A gente tem um paladar infantil? Tem. Tanto é que quando a gente vai ao mercado, eu e o Luiz Henrique, a gente não compra várias, a gente compra lá uma bolacha traquina, porque a gente gosta, eu compro uma passatempo, a gente divide. Sempre tem alguma coisa de criança dentro dessa casa. Pois bem, o Luiz gosta de gominha, inclusive. E o Lu gosta de cozinhar. E ele gosta muito de cozinhar besteira. Então, assim, quando eu mudei pra cá, era muito bolo de cenoura, muito doce. E aí eu comecei a ficar muito desesperada. Não preciso me manter. E eu, tipo assim, pesando 61, eu já tava me achando muito gorda, sendo que o meu peso ideal era 62. E aí eu comecei a ficar ansiosa. Aí fui procurar nutricionista, aí ela falou, Camila, mas o seu peso ideal tá tudo certo por aqui, você quer descer mais um quilinho? Ok. Aí ela falou assim pra mim, você tá muito preocupada, tem gente que engorda 12 quilos depois que casa, você engordou tipo 1,5, 2. E eu fiquei nessa paranoia, fui viajar, minha primeira viagem internacional, né, que eu fiz com 33 em 2017, começo de 2017, fiz Colômbia e Panamá, e tipo, eu aproveitei muito, foi uma coisa, mexeu muito com o meu psicológico, porque, tipo, era tudo que eu queria viver e não sei o que, papapá. Então deu uma mexida na minha cabeça e eu voltei, eu queria ficar lá. Comecei a procurar coisas, tipo assim, morar fora, falar pra Luiz, vamos morar lá no Panamá, você vai ser veterinário lá. E ele, Camila, pelo amor de Deus, né? Então eu voltei assim. E aí, no decorrer de 2017, eu comecei a ver que eu estava muito ansiosa, muito triste com várias coisas, não tava no meu estado normal, gente. Parece que assim, chegou aos 33 anos, a ansiedade falou assim, fia, ou você começa a tratar agora, ou você vai ficar doida pro resto da sua vida, entendeu? E no final de 2017, eu procurei uma médica e ela passou um remédio pra eu poder tomar, uma psiquiatra, né? Eu já fazia tratamento com psicólogo pra controlar a minha ansiedade. Acontece que alguns remédios de ansiedade, eles aumentam o quê? A fome, né? E aí eu percebia isso, que o que eu comia, eu passei a duplicar a vontade de comer. E com o passar do tempo, aí 2019 eu vi que eu já tinha engordado tipo 10 quilos, eu falei, putz, eu vou emagrecer, emagreci 5 quilos, mas assim, ainda continuando sem acompanhamento, pegando pesado nos exercícios. E depois que eu fiquei 100% em casa, eu falei assim, bom, tô aqui, tô de boa, vou comer alguma coisa, vou comer outra. Eu continuo malhando, eu nunca deixei de fazer academia durante esses 13 anos de malhação, sempre foi ferrenha, nunca teve uma pausa. E aí eu comecei a perceber que a minha fome ela era emocional. Do tipo assim, sabe a história? A gente come pra viver. Eu tava vivendo para comer. E aí eu comecei a ficar muito, muito preocupada. Por quê? Se eu tava feliz, eu comia. Se do tipo eu tava triste, eu descontava na comida ou em compra, tá? Isso também pode dar gatilhos. Ou se não, por exemplo, eu queria algo bem diferente pra falar assim, não, cara, eu preciso de algo diferente, algo que eu consiga ser eu mesma. E aí tudo tinha que ir comida. Se eu fosse num shopping, por exemplo, comprar, sei lá, uma bolsa, vamos dar um exemplo bem assim, eu tinha que ir na praça de alimentação comer um hambúrguer, depois comer um doce, e às vezes eu não tava afim. Só que é o chamado fome emocional, tá? E aí começou a me atrapalhar, porque hoje eu já peso, acho que tô com 15 a 17 quilos a mais, né, do que eu era. E começou a me trazer umas consequências do tipo, você perdeu tanta roupa? Não, não é nem pela roupa, porque todas elas me servem, graças a Deus, porque, tipo, minhas roupas sempre foram de acordo com a minha estrutura, né? E eu comecei a ficar preocupada porque eu falo assim, gente, não dá pra descontar tudo em comida. A comida é alimento, a comida serve pra auxiliar, pra gente estar vivo, mas a gente não tem que viver em prol disso. E aí eu comecei a dar uns nãos, assim, sabe? Comecei a falar assim, isso daqui não. Quando eu vejo que eu tô ansiosa e baixa aquela saliva de você querer um doce, alguma coisa, eu substituo por outra que não seja comida, às vezes escutar uma música, fazer uma meditação, que tem me ajudado muito. Eu, sei lá, vou bater papo, vou ligar pra alguém que eu gosto, que me deixa super bem, super feliz.
Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a fome emocional, ela machuca muito a gente. Porque às vezes você não quer comer, você come. Às vezes você não quer comprar, você compra. Às vezes você não quer beber, você bebe. Pra, do tipo assim, saciar alguma coisa dentro da gente. E aonde eu quero chegar com isso aqui? Muitas coisas desses longos 13 anos da minha vida profissional, eu acho que até mais um pouco, porque se contar desde a época de estágio, a gente conta como vida profissional, foi muito um acúmulo de muita coisa. Por isso que todas as vezes que eu tô aqui, eu falo pra maioria das pessoas, bota o pé no freio, entendeu? Tudo bem querer conquistar as coisas, delimitar um tempo pra isso daí, ok, você tem que fazer mesmo, a gente tem que ter metas, metinhas e metonas, tem que ter tudo na nossa vida pra gente poder chegar onde a gente quer. Mas não adianta nada a gente chegar onde a gente quer se a gente não tem saúde. Então, a Camilinha aqui que aceitava tudo, não aceita mais, e isso daí diminui a sua vontade de comer, porque você fica menos ansiosa, você fala, não. Que mais que eu aprendi a fazer, tipo, desses 13 anos? Antigamente eu aceitava e ficava reclamando, hoje então já falo não, hoje eu já converso, hoje eu já me manifesto, hoje eu não tenho mais aquela insegurança, então hoje eu consigo me manifestar, apesar de que algumas coisas ainda, né, que a gente, até falei pra vocês em épocas passadas, aí vídeos passados sobre o síndrome do impostor, ainda tenta vir até mim, mas eu tento dar essa controlada, até pra não descontar na comida também, então tudo isso é uma série de fatores. E aí eu vou falar pra você o seguinte, se você tá vendo nessas minhas falas alguma atitude que você tem praticado, vá procurar ajuda, vai procurar uma terapia, procure aí, se a sua ansiedade for muito alta, um psiquiatra, porque uma ansiedade não controlada pode desenvolver vários tipos de crises, uma bulimia, uma anorexia, uma compulsão alimentar. O que mais que pode desenvolver? Síndrome do pânico, tem gente que vai à falência porque gasta demais, a pessoa não tem controle, tudo isso é fruto do emocional. Então a gente tá sempre aqui falando coisas assim, é porque você tem que trabalhar, porque tem que bater sua meta, que tem não sei o quê. Só que tá todo mundo trabalhando de forma mecânica sem esquecer o principal, que é o nosso psicológico. Então, eu quero mostrar pra você o seguinte, se você não estiver bem aqui, não tem como você conquistar suas coisas, ok? Então, se você trabalha em excesso, mas gasta mais do que você ganha, alguma coisa tá errado. Você tá querendo suprir alguma necessidade sua. Eu tinha conhecidos que o chefe era tão ruim com eles, tão ruim, que na hora do almoço ele sempre comia uma montanha e ele sempre parava para comprar alguma coisa para ele. Ele disse para mim que chegou um momento na vida dele, na casa dele, que ele não tinha espaço para guardar todas as camisas que ele comprou durante todas as vezes que o chefe dele estava estressado, que tinha coisas com etiqueta. Então, quando chegar a esse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu vou deixar aqui para você é o seguinte: cuide de si, cuide do seu psicológico, cuide de você, em primeiro lugar, para depois você ver as outras coisas da sua vida. O que é mais importante aqui é você. Sem você, você não consegue realizar nada. Fechou? Beijo!